Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o alarme de baixa pressão do oxigênio. É isso aí, mas antes de começar, eu quero informar para vocês que no dia 1 e 2 de maio nós vamos estar em Santos, no Hospital São Lucas, fazendo um curso básico de engenharia clínica, um curso para começo de conversa. Eu vou deixar aqui o contato da engenheira Marta Simas, que está operacionalizando esse processo, vou deixar o telefone dela. E se você quiser saber um pouco mais sobre engenharia clínica, fazer um olho no olho, trazer suas dúvidas, pedir uma ajuda para uma coisa ou outra, o momento é agora e nós vamos estar lá. Não são muitas vagas, até por causa do Covid, mas como a gente está dentro do hospital, a gente vai ter essa segurança aí para poder fazer esse programa de ensino, de treinamento, porque a gente precisa de profissionais da engenharia clínica, não somente artífices, técnicos, tecnólogos, engenheiros dedicados às coisas que acontecem na beira do leito, dentro do hospital. Então vamos lá. Alarme de baixa pressão de oxigênio. Aqui tem um deles, tem vários tipos, esse aqui é um deles. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma lâmpada que fica acesa dizendo que ele está ligado, uma lâmpada vermelha que vai ser acesa, né, se a pressão cair abaixo do valor ajustado, um sistema para eu fazer um corte de áudio e um sistema para eu fazer um teste, para ver se está tudo funcionando, se o teste está funcionando, se o áudio está funcionando. Então aqui ó, você vê que ele tem um manômetro, na escala desse aqui está indo de 0 a 10, o que eu particularmente acho que é um exagero, uma vez que os fluxômetros, né, os nossos fluxômetros, eles trabalham com a pressão de 3,5 atmosferas, 3,5 bar, 3,5 kg/força por centímetro quadrado. Então, não faz sentido algum eu manter a minha pressão da rede alta por várias razões. Mas vamos falar mais aqui sobre o alarme. Eu fiz uma sequência aqui para falar para vocês. Bom, então essa é a carinha dele. E a gente tem dois tipos de alarme, devemos ter dois tipos de alarme nos hospitais. Um que é o operacional, que avisa quem? Avisa a gente da área da engenharia, fala, olha, tem algum problema na rede, a pressão caiu abaixo do valor esperado. Então, desencadeia aí uma ação da equipe técnica. E o outro alarme, que é o alarme de emergência, que vai tocar lá no posto de enfermagem, informando que nós estamos com problema e aí vai entrar o plano de ação. Então, deixa eu mostrar aqui mais para vocês a parte traseira. Normalmente ele vem assim, vocês podem ver que ele foi machucado aqui, muito possivelmente numa tentativa de, como se diz, o furo não deve ter saído perfeito e tiveram que fazer esse ajuste. Então são 4 parafusos nesse caso, e você tem dentro dele, o que a gente identifica aqui rapidamente? A gente identifica o transdutor de pressão, o manômetro, o banco de baterias, o fusível. Então, às vezes, ele pode parar de funcionar porque um fusível queimou ou aconteceu algum problema e às vezes a gente vai ter que dar uma olhada dentro dele. Importante isso aqui é que esse aparelho também tem que ser calibrado. Isso normalmente não é feito. Aqui no Brasil o pessoal não faz isso de costume. Eu conecto ele na rede, né? E vou fazer uma ligação aqui agora para vocês verem a carinha dele, como é que fica. Então, no momento em que ele for acionado, ou seja, que a pressão cair, o transdutor de pressão que eu mostrei para vocês atrás aqui vai informar o sistema que ele deve produzir um alarme sonoro e visual. Eu posso aqui inibir o ruído, né? E o mais importante de tudo é saber o seguinte, é saber o que fazer quando ele toca. Muitas vezes você tem no hospital e o que eles dizem é que para ligar para manutenção, ainda falam muito manutenção, a gente precisa de virar essa página, vamos chamar isso de engenharia, que dentro da engenharia tem uma manutenção. Quando você tem manutenção, você não alcança o nível da engenharia. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para o profissional da assistência entender o valor da rede. E para o profissional da área técnica, por exemplo, às vezes você vai no hospital, isso não acontece, não é comum acontecer no alarme de oxigênio, mas no alarme de ar comprimido medicinal, você para ali um pouco, começa a olhar e você vê que ele fica flutuando, ou seja, o compressor encheu o tanque, cortou o compressor,
ele tem uma pressão. Conforme o ar vai sendo consumido, a pressão cai. Então, quando ele fica oscilando, já mostra de cara que você não tem estabilidade na pressão na rede, né? Não foi pensado essa questão da estabilidade, que é importante para o desempenho dos equipamentos, entre outras coisas, né? Mas para que serve? Olha, serve principalmente, a principal dica, eu recomendo que vocês conhecerem alguém da enfermagem, alguém da assistência, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, aprenderem a olhar para esse alarme. É muito importante. Por quê? Esse alarme, ele vai, além de, não esse alarme, né, esse manômetro que está no alarme, ele vai te ajudar a tomar algumas decisões e a pensar em algumas coisas, como por exemplo o seguinte, ó, isso aqui é um fluxômetro, beleza? Ó, fluxômetro, escala 0 a 15 litros por minuto. Você tira essa tampinha aqui, ó, vou tirar, tá? Tem uma esferinha aqui dentro. O que está escrito no corpo dele? Primeira coisa, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele foi calibrado a 21 graus, nesse caso está em quilopascal, 345 quilopascal, que vai ser ali próximo dos 3,5 kgf por centímetro quadrado, 3,5 atmosfera. Então, essa escala de 0 a 15 é verdadeira se e somente se a pressão na entrada dele, nessa entrada, tiver em 3,5. Se não tiver em 3,5, bom, você vai estar gastando mais oxigênio que você devia. Tenha certeza com relação a isso. Tá? O que você pode ver aqui? Um O-ring, tá vendo um O-ring bem aqui na ponta, um O-ringzinho. Ali dentro tem um outro O-ring. Prestar atenção aqui que no ponto de conexão também tem um O-ring. Então, se o profissional da enfermagem, analisando a pressão que está mostrando no alarme, e a pressão é maior do que 3,5, e ele sabendo agora que ele vai jogar oxigênio para a atmosfera, não vai produzir resultado em saúde, o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar uma válvula reguladora de pressão, desse tipo aqui, ó. Aqui a conexão com a rede, o manômetro que o usuário vai utilizar para regular, e aqui o ponto de regulagem. Lembrando, no sentido horário aumenta a pressão e no sentido anti-horário diminui. Você vê que o fabricante ele já indica para você, ó, a faixa verde entre 3 e 4. O fabricante já dá um digo. Aliás, Biocam, de novo lembrando aí, obrigado pela válvula. Está sendo bastante útil aí nessa questão da escassez do oxigênio para a gente falar para a turma. Então, nesse caso, né, se a pressão está mais alta, a pressão como se diz, no alarme, está mostrando que está maior que 3,5, eu tenho que usar o quê? Uma válvula reguladora. Como é que eu conecto isso? Eu vejo aqui, né, ó, de novo, o O-ring, vejo se tem o O-ring. Essa aqui é especial, ela serve tanto para ventilador, alimentação de ventilador, como para fluxômetro e outros dispositivos pneumáticos. Então eu faço a conexão, né, rapidamente, com ela fechada, não vai vazar, né? Então, posicionei ela aqui na vertical, conectei na régua e aí sim eu começo a abrir e ajusto o meu fluxo em 3,5. O fabricante também diz aqui no corpo que a leitura correta é a esfera no meio da linha, né? Mas aí que vem o problema. O que eu faço quando eu não tenho a reguladora de pressão e a pressão da rede está alta? O que eu posso fazer? A minha dica para você é que você use o oxímetro, né, o oxímetro de pulso, para fazer o ajuste no fluxo. Porque se essa escala não é verdadeira, se ela não tem a válvula reguladora de pressão, como é que eu vou controlar o fluxo? Então eu preciso de ter uma referência. Qual referência? Não tem referência melhor nessa situação do que a própria saturação periférica do paciente, que pode ser facilmente comparada com medida com esse oxímetro. E a partir daí eu ajusto o fluxo. Tenha certeza que se a pressão estiver acima, você vai estar perdendo oxigênio. É o oxigênio que vai estar faltando para o outro paciente, que você está confiando nessa escala cegamente, não está fazendo uma leitura, não está fazendo um uso adequado desse dispositivo. O oxímetro é o seu melhor ponto de apoio nesse momento de tomada de decisão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu... uma coisa. Outros países, se você procurar, por exemplo, o Health Technical Memorandum,
do NHS inglês, né, do Sistema de Saúde inglês, você vai ver lá que o alarme deles, tanto como o alarme deles principalmente, né, ele define a pressão máxima. Por quê? Se eu jogar uma pressão maior na rede do que o aparelho suporta, também é um problema. Vocês vejam que tem um espaço para melhorar nossos alarmes. Nossos alarmes são muito atrasados, são muito antiquados, né? Quando que eu uso um alarme? Toda vez que eu tenho uma seccionadora, uma chave seccionadora, que eu vou cortar um circuito, à frente dessa chave tem que ter um alarme, a menos que esse registro seja um registro sabidamente conhecido e utilizado exclusivamente para manutenção, que não tem acesso, como as caixas de passagem, que é comum você ver as caixas de passagem no corredor, você consegue acessar um circuito. Só, sei lá, fechar, você fecha o circuito. Então, para essas situações, né, acontece o benefício do alarme. O que mais que a gente tem aqui? Outros países. Bom, eu acho que é isso aí. Então, reforçando, pessoal, 1 e 2 de maio, Santos, 2021, né? Vamos estar lá vamos estar junto por 8 horas, 16 horas praticamente, né? Vamos conviver, vamos trocar ideia, vamos pensar em engenharia clínica. Vou ter o maior prazer de entregar toda a minha experiência para cada um dos casos. Sempre são casos diferentes, um é de hospital, outro é da indústria, outro trabalha na comercialização, outro trabalha na área regulatória, enfim. Então tem muitas dúvidas e a gente consegue fazer entregas específicas, ok? Então é isso aí. Se você não está inscrito, se inscreva, compartilha com um colega, um profissional da assistência, se inscreva no canal e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!